Boa noite, irmãos. Com alegria que nós chegamos à casa do nosso Deus para ouvir da sua palavra e aprendermos dela mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, são 13 versículos. Isaías, capítulo 46. Uma breve meditação, mas eu creio que o Senhor tem muito a nos ensinar nessa noite. Isaías, capítulo 46. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada, para que os irmãos já vão inteirando do assunto, e assim já vão aprendendo, nós vamos aprendendo de forma conjunta. Isaías 46. A queda dos ídolos da Babilônia é o título. Bel se encurva, névoa se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses justamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as rãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvareis. A quem me comparareis para que eu seja igual? É que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ouvidos para que façam Deus, e diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levantam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se movem, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó pregadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouvi vós, censores de ordinária adoração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na tua casa para aprender da tua palavra. Nesse instante, ó Pai, nós suplicamos o teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender a tua palavra, para que nós possamos vivê-la conforme o teu querer. Capacita-nos, tem misericórdia da tua igreja. É no nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala claramente
sobre deuses. E há parece que um confronto na ideia daquele povo. Havia uma dúvida no meio daquele povo, porque eles estavam exilados, eles estavam na Babilônia. E eles, por muitos anos, eles conviviam com pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Eles estavam no meio em que a idolatria, esses deuses babilônicos aqui citados, Bel e Nebo, era o Deus deles. Era em quem eles confiavam, era em quem eles prestavam cultos. E o Senhor, através do profeta Isaías, começa a falar, a chamar a atenção. E esse confronto, muitas vezes, chega aos nossos corações, de uma forma que, muitas vezes, nós não entendemos por quê. Eu creio que no nosso meio, especialmente no meio da nossa igreja, da Igreja de Cristo, não há deuses feitos por mãos humanas, mas muitas vezes há deuses criados pelo nosso próprio coração. Isso é perigoso, quando o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades começam a tomar o lugar de Deus. Essa batalha espiritual no coração é algo que nós temos que, como igreja, preocupar. Eu não falo assim de forma que aplicar a mensagem aos irmãos, mas a todos nós, eu principalmente, coisas desse mundo, coisas do nosso coração, que muitas vezes tem tomado o lugar de Deus. E nós vamos deixando Deus para um segundo plano. Aí nós estamos cometendo o mesmo erro do povo daquela época, que se encurvava a deuses que eram cargas. Eram deuses feitos por mãos humanas e eram cargas. A Bíblia fala que eles eram colocados no lombo das bestas, das mulas, e eles traziam canseiras. Muitas vezes, os ídolos que nós temos no coração, muitas vezes, em vez de eles nos ajudarem, eles nos atrapalham, até mesmo na vida secular. Além do pecado, além de estar trocando o nome de Deus, o Deus verdadeiro, que nós vamos ver a seguir, por coisas que nós criamos na nossa imaginação. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica perene de ídolos. Muitas vezes as pessoas idolatram o corpo, idolatram a esposa, o esposo, filhos e outras coisas mais. Idolatra no sentido de ser mais importante do que Deus, ser prioridade. Tudo que nós colocamos como prioridade nas nossas vidas, muitas vezes eles tomam o lugar de Deus. Nós deixamos as coisas de Deus, nós deixamos muitas coisas importantes por causa dos nossos planos, dos nossos desejos. Nós temos que nos policiar, nós temos que vigiar, nós temos que orar para que esses deuses criados pelos nossos corações, as nossas mentes, não tomem o lugar de Deus. Essa guerra é uma guerra espiritual, é uma luta diária, para não deixarmos que esses ídolos, esses desejos nossos, tomem o lugar de Deus no nosso coração. Deixe Deus em segundo plano, para nós não deixarmos que esses deuses tomem ou venham desvanecer a nossa fé. Os versos 1 e 2 falam desses deuses que são pesos. Deuses que são pesos. Os versos 6 e 7 também falam, do texto que nós lemos, falam sobre gastar ouro, gastar prata, um ou outro, pagar ourives, gastar do bolso para construir um Deus.
Nós sabemos que quem constrói alguma coisa é superior. A pessoa que construiu um microfone, por exemplo, é mais importante do que um microfone, porque ele teve domínio. Se ele tirar uma pecinha daqui, esse microfone para de funcionar. Quando nós colocamos coisas no coração de Deus, no nosso coração, que não é da vontade de Deus, essas coisas nos atrapalham. Isso se torna um peso para nós. E o profeta chama atenção, no verso 3, ouve-me, ó casa de Jacó. Dá ouvidos. Eu tenho algo a falar. Isso são palavras do Senhor e todo o restante da casa de Israel. Ou seja, todos nós, todos os gentios, todo o povo, é para reconhecer quem é de fato Deus. Olha o que o profeta vem falando. Vós, o Senhor Deus, vem falando ao povo. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Você já parou para pensar nisso? O tanto que nós temos que ser gratos a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Ele, esse sim, esse é o Deus que nos carregou desde o ventre, continua nos carregando, continua dando a mão para nós, até a velhice eu serei o mesmo. Esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez tudo isso, Ele é um Deus que não muda. E ainda até as cãs são os cabelos brancos, até a vossa velhice, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois, e carregar-vos-eis, e vos salvareis. Irmãos, esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, o mar e todas as coisas, e tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Esse Deus é o Deus que nos carrega, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá o alimento, é o Deus que nos dá a saúde, é o Deus que nos dá a respiração, é o Deus que tem nos sustentado dia após dia. E muitas vezes nós temos trocado esses deuses por outras coisas. O coração do homem, ele é tão frágil, é tão fácil de ser mudado às vezes, as nossas mentes, que por motivos talvez inúteis, a gente deixa de priorizar as coisas de Deus para tomar outras atitudes contrárias à palavra de Deus. Nós deixamos as coisas de Deus para segundo plano. Esse mesmo Deus que nos carrega, nos sustenta, Ele fala, lembrai-vos disso, lembrai das coisas antigas, lembrai-vos disso, tende ânimo, tornai-o a sério, ó prevaricadores. Quando nós deixamos de levar a sério as coisas de Deus, nós estamos prevaricando, nós estamos fazendo algo que não agrada a palavra de Deus, nós estamos fugindo da palavra de Deus, nós estamos fazendo como o profeta Jonas, querendo fugir da presença de Deus. Os salmos que nós acabamos de ler, fala sobre um Deus também, o Salmo 113, que não há como compará-lo. Quem pode comparar a esse Senhor? Quem pode ser comparado a esse Deus? Lembrai-vos das coisas passadas. Lembrar de tantas coisas que Deus tem feito por nós, que tem nos carregado. A Bíblia nos fala lá no Salmo 139 que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia. Para onde fugirei da presença do Senhor? Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a esse Deus, nós sabemos que, nós entendemos que nós não conhecemos nada, que nós não somos nada. Quanto mais nós conhecemos desse Deus, mais a gente sente que a necessidade de conhecer mais e mais e mais. A gente sente que nós somos como
o pó da terra, nós somos insignificantes diante da grandeza de Deus, diante do cuidado de Deus, diante das coisas que Deus tem dispensado sobre nós. Ainda mais, Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus que cuida e vai cuidar de nós. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É um Deus que nada pode ser frustrado. Jó 42 fala que desse Deus eu só conhecia de falar. Eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Mas por que muitas vezes a gente não para reconhecer essa grandiosidade de Deus, esse cuidado que Deus tem por nós? Fraqueza mesmo. E algo importante na nossa vida é não deixar de estar examinando a palavra de Deus, as escrituras de Deus, para que a gente não venha fugir, a gente não venha afastar, a gente não venha colocar outros deuses diante da presença de Deus. A nossa fragilidade é tamanha que se a gente não estiver buscando a Deus a cada dia, a cada instante, pensar que não, a gente já está distante de Deus. Esse é um Deus que nada pode ser frustrado. Ele tem planos, e os planos de Deus, eles são cumpridos. Esse Deus é um Deus que tem uma meta, tem um caminho para nós. E nós precisamos entender que nós devemos curvar diante da presença desse Deus. É nós que temos que entrar e fazer a vontade de Deus. Deus não vai mudar a sua palavra, a sua vontade, por causa de nenhum de nós, por causa da sua igreja, por causa da humanidade, não. Deus tem um plano já planejado desde a eternidade. E esse plano, para nós devemos estar segundo essa vontade de Deus. Nós temos que voltar para essa palavra, nós temos que voltar para esse Deus, para que a gente entenda o propósito de Deus na nossa vida. Esse Deus mostrando sobre o poderio de Deus, que chama a ave de rapina. De longe, e o homem com um propósito, Então, Deus tem um propósito também para a nossa vida. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Eu não sei qual o propósito, além da sua palavra, além das coisas espirituais. Deus tem um propósito na vida material também de cada um de nós. Esse não é o mais importante. O mais importante é o propósito espiritual. Que nós vamos ver, é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Olha como, às vezes, a gente pensa a justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus nas nossas vidas? A justiça de Deus se resume no seu amor, entregando o seu próprio Filho. Ouvi-me vós, que sois de obstinado coração, que estais longe da justiça. Longe da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Ele justo, ele veio, sofreu, morreu, levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas faltas, para nos tornar justos diante de Deus. Deus só nos vê justos mediante o sacrifício de Cristo. Deus só nos vê justo se nós aceitarmos e chegarmos aos pés desse Cristo. E muitos dos que pensam em outros deuses, os deuses do coração, vão acabar mal. O final deles vai ser de tristeza. Olha o que o verso 7 nos fala. Sobre os ombros o tomam, levando-no, o põe em seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da tribulação. O seu Deus
o nosso Deus nos livre da tribulação? O Deus deles, não. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em alguns textos, lá no Salmo, os irmãos acompanhassem comigo, lá no Salmo 107, quando nós vemos o que o nosso Deus fez por nós, e o cuidado que Ele tem por nós. Nós vivemos num mundo atribulados, de atribulações, e esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos livra das tribulações. Quando clamamos por alguma coisa, por algum outro Deus, pelo dinheiro, pela fama, por outras coisas, eles não ouvem, nem saem do lugar. Vamos ver o verso 6, o que o salmista Davi fala. O título é Deus salva de todas as tribulações. O verso 6 diz que, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as tribulações. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus da igreja, esse deve ser o nosso Deus, um Deus que nos salva das tribulações. O verso 13 também nos fala, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Mais uma vez, falando desse Deus que carrega, esse Deus que livra das tribulações. O verso 19 também nos fala, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E concluindo o verso 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. Nós servimos um Deus, o único Deus que pode nos livrar nas tribulações. É o único que pode resolver para nós aquilo que nós não conseguimos, aquilo que o dinheiro não consegue resolver, aquilo que o nosso amor da nossa vida, a mulher, os filhos, não pode resolver para nós, aquilo que os políticos não podem resolver para nós. No momento de angústia, nós temos um Deus poderoso que pode nos livrar, que pode nos dar alívio, pode nos consolar. E gostaria também que nós voltássemos um pouco mais no profeta Isaías, no capítulo 32, para que a gente entenda como é maravilhoso esse Deus, o Deus que nós servimos. Capítulo 43, os versos 11 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós temos que entender que esse Deus é maravilhoso, é o que pode livrar das tribulações, é o que pode nos salvar. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu sou Deus. É o Deus poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Aí nós perguntamos, por que nós andamos ansiosos? Quando fala de outros deuses, eu me lembro muito naquela história de Elias e os 450 profetas de Baal, esse mesmo Bel aqui, ó, que eles clamavam, eles cortavam e clamaram a Deus e sacrificaram, retalharam todo, e o Deus não ouviu, porque era um Deus que era um peso, era um fardo, enquanto quando Elias clamou pelo Deus verdadeiro, desceu fogo do céu e consumiu. Que coisa maravilhosa. Nós confiamos nesse mesmo Deus. Por que nós andamos apreensivos, ansiosos, preocupados? Irmãos, nós somos ricos. Nós temos que confiar em Deus e pedir a Ele que olhe para nós com compaixão, porque nós já temos muito mais do que nós
merecemos, ou melhor, nós não merecemos nada, mas Deus, por seu amor, tem nos dado muito mais, esse Deus verdadeiro. E o verso 24 do capítulo 44, 22, desculpa. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. É um Deus que pode, além de tudo isso, pode perdoar os pecados. Nós estudamos alguns domingos sobre quando Jesus acalmou a tempestade e eles ficavam maravilhados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? O Filho de Deus, é o nosso Deus, é o Deus que nós podemos confiar, é o Deus que pode nos libertar, é o Deus que pode nos livrar das tribulações. E eu pergunto, quem é que não tem tribulação? Quem é que não tem dificuldade? E o salmista Davi, lá nos 4 versículos que nós lemos, é o único que pode nos livrar das tribulações. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós podemos confiar. É o Deus que nos carrega. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que nos livra. É o Deus que nos dá todas as coisas. Então não há motivo. O motivo é só agradecê-lo, glorificá-lo, adorá-lo, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Que nós possamos meditar, ir para casa e meditar. O que tem meditado no nosso coração? Qual é o Deus do nosso coração? Qual é o Deus que nós temos trocado pelo Deus verdadeiro? O que é? Muitas vezes, mas eu não tenho nenhum Deus. Mas quando nós pensamos nas coisas aqui, deixamos de olhar para as coisas celestiais, isso se torna um Deus para nós. E nós nunca podemos deixar. E quando nós entendemos quem é esse Deus, nós precisamos ler, estudar mais, confiar mais a cada dia, para que esse Deus complete a obra em nós. Os seus planos não podem ser frustrados. Ele tem um plano maravilhoso para nós. E a nossa vida aqui na terra, a nossa vida aqui nesse plano, irmãos, é por pouco tempo. O corpo não vive sem a alma, mas a alma vive sem o corpo. Nós não podemos ter um corpo e não ter alma. Mas o dia que esse corpo ir para a terra, a alma vai para um destino. E que esse destino seja os braços do Pai. É o que nós esperamos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a convicção de que esse Deus verdadeiro que fez todas essas coisas e ainda fará conosco, seja de fato o nosso Deus. Amém.